Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês diagrama de mudança de estado físico, ou seja, gráficos no estado físico. Então, eu vou falar algumas coisinhas que eu vou estar explicando mais para frente, no caso, substância pura e nível do mar. Substância pura é quando a substância não tem uma mistura, e a nível do mar é quando a gente fala da água, temperatura de fusão 0 graus Celsius e ebulição 100 graus Celsius. Eu só estou deixando isso claro que depois eu entro nesses detalhes que não são detalhes, são importantes. Então vamos lá. Aqui eu coloquei um gráfico de aquecimento do gelo, água no estado sólido. Então o que eu quero que vocês observem aqui nesse gráfico? Ele começa sólido, aí ele vai sólido para o líquido, líquido para o gasoso e gasoso. Então, ele vai passando por essas etapas. E essas etapas, elas têm os nomes que a gente já aprendeu, né? Fusão, ebulição. Então, olha aqui. Eu tenho gráfico na temperatura, um eixo aqui de temperatura e outro eixo de tempo. Temperatura sempre em graus Celsius, o tempo ele vai vir em horas, minutos. Geralmente esse tipo de gráfico é em horas, minutos, pode vir em segundos também. Então, muita atenção nessa unidade. Aqui ele coloca, ó, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. O que ele quer demonstrar? Que o tempo 1 é o início da fusão e o tempo 2 é o final dessa fusão. O tempo 3 é o início da ebulição e o tempo 4 é o fim dessa ebulição. Outra coisa, gente, olha aqui, TF, temperatura de fusão, e TE, temperatura de ebulição. É os termos que nós usamos agora. Pode aparecer também delta TF ou delta TE. O delta em química quer dizer o quê? Variação. Agora, o que eu coloquei aqui para mostrar para vocês? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade são propriedades bem específicas da matéria. São propriedades que identificam se uma substância é pura, certo? Tenho que saber todas elas de cabeça? Não. A única que a gente tem que saber é da água, que eu coloquei até aqui, ó, em vermelhinho para vocês. A água, a gente tem que saber que a temperatura de fusão é 0, a temperatura de ebulição é 100 e a densidade é 1. Os outros compostos, que são muitos, eles sempre vêm fornecido, não tem como a gente memorizar tudo. Então, ele vai mostrando conforme a tabela, olha, cada um tem o seu. Essas 3 características é o que identifica cada substância, é o que determina ela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um exemplo para estar explicando para vocês, para ficar mais claro, porque às vezes entende a teoria, só que quando chega na hora de aplicar no exercício, confunde um pouquinho. Então, olha aqui. Dada a tabela, indique o estado físico de cada substância a 20 graus. Então, esse exercício nosso aqui, ele está pedindo a 20 graus. Poderia ser a 30, a 40, a 2 graus, o que ele quisesse. O nosso é 20 graus. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, ó. Ele deu clorofórmio, fenol e cloro. Cada um, ele deu a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Então, eu vou explicar de um jeito para ficar bem claro para vocês. Eu fiz tipo uma retinha, já deixei ela pronta para fazer junto com vocês. Então, aqui, ó, seria o nosso ponto de fusão. O que é ponto de fusão? Não é sólido para o líquido? Aqui seria o nosso ponto de ebulição, líquido para o gasoso. Nesse caso do clorofórmio, aqui é menos 63 e aqui é 61, certo? Aonde estaria o 20 se aqui fosse uma reta numérica? Vamos dizer que estaria aqui. Então, se o 20 está aqui, qual é o estado físico dele? Ele começa líquido aqui e ele permanece líquido. Então, ele é líquido.
certo? Próximo, ó, mesma coisa que eu vou fazer. 43. Sólido para o líquido. Aqui, 182. Líquido para o gasoso. Aonde estaria o 20? O 20 estaria antes de 43, então ele é sólido. Próximo. O próximo é o cloro. Ele é sólido para líquido, menos 101. Líquido para o gasoso, menos 34,5. Aonde estaria o 20 aqui? Estaria para cá. Então, ele é gasoso. Dúvida? Acho que não, né? E um último exemplo. Eu separei um gráfico para vocês. Porque, como eu falei, quando eu explico, às vezes a teoria fica muito clara. Aí, quando chega um exercício, onde surgem as dúvidas. Então, olha só. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura chumbo. Porque esse tipo de gráfico é só em substância pura, quando submetido a um aquecimento. Então, ele está dando aqui o aquecimento de quem? Do chumbo. Aí ele pergunta, qual é o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? Então, ó, o tempo aqui em minutos, 10, 20, 15, tá mais ou menos aqui, né, gente? Então, aqui, ó, o que acontece? Ele começa sólido, aí fica sólido para o líquido, líquido para gasoso e gasoso. A gente já faz isso que serve para todos. Então, 15 minutos, qual é o estado físico dele? Sólido para o líquido. Como que chama sólido para o líquido? Fusão. Próxima pergunta. Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito? O que seria liquefeito? Totalmente líquido. Então, aqui, ó, totalmente líquido. Ele tá ele ficou de 20 minutos a 35 minutos. Então, ele ficou esse período aqui. Ou você indica que é de 20 a 35 minutos, ou simplesmente 15 minutos, certo? Próximo. Em qual estado físico o chumbo se encontra a temperatura de 1760? Então, aí eu já tenho que olhar o outro eixo, que é temperatura. Então, temperatura aqui, ó, 1760, aqui, certo? Então, qual é o estado físico? Vamos lá? Aqui, ó. Gasoso. E última pergunta. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Coexiste, existir ao mesmo tempo. Então, seria, ó, sólido para líquido e líquido para o gasoso. Então, aqui, gente, ó, sólido para líquido, 10 a 20, seriam 10 minutos. O outro intervalo de tempo, 35 a 50. 35 a 50 seriam quantos minutos? 15 minutos. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Até a próxima.